2018/1 Araguari. Em uma rodovia federal que está sob concessão, essa aqui acho que era mais difícil de você interpretar da aula de hoje, né? Interpretar que era uma PA e que PA era essa. Em uma rodovia federal, aí vale o desenho. Então presta atenção que eu sempre falo que é bom desenhar. Em uma rodovia federal que está sob concessão de uma empresa privada, existem 18 postos de comunicação com telefones, cuja distância entre dois consecutivos é sempre a mesma. Lembra a questão 1, que era a distância entre pontos numa reta real. O primeiro posto está a uma distância de 36 km do início do trecho de concessão. Aí você começa a achar que isso aqui é a razão. Lê do engano. Terrível engano, melhor dizendo. E a distância entre o sexto e o 11º posto é 160 km. Se o último posto de comunicação se encontra no ponto final do trecho de concessão, se o último posto ele não tem um espacinho depois, ele está no trecho final, porque você pode ver que o primeiro posto não está no início. O primeiro posto está a 36 km do início. Então a distância total do trecho administrado pela concessionária é igual a... O que eu vou fazer aqui para perceber que isso é uma PA? Eu vou desenhar, que até então eu nem tinha certeza se era uma PA ou não. Então aqui vai ser o trecho, aqui vai ser o ponto 0, digamos. E aí eu vou andar 36 km, vai ter o posto 1. Então vai ser o A1 aqui. Ou P1, se quiser, vai, posto 1. Vamos chamar de P1. Variar um pouco. Vai passar mais uma certa distância, porque estão todos sempre a mesma distância. E vai ter o P2. Até o último, que vai ser o P18. Mas eu quero fazer até o P11, pelo menos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu até coube mais ou menos. Apertei no final aqui, mas tudo bem. Imagina que está a mesma distância. Não precisa ter desenhado até o P18 não, basta até o P11, por quê? Ele fala que a distância entre o sexto e o 10º, então vamos, P2, P3, P4, P5, P6, esse é o P6. P7, P8, P9, P10, P11, esse é o P11. P, não D. Então a distância entre o sexto e o 11º posto é 160 km, então aqui está dizendo que essa distância é de 160 km. Isso aqui vai me ajudar a descobrir o quê? A distância entre os postos. Quantos pedacinhos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5 intervalinhos. Então, peraí. Então, eu quero saber essa distância já é Dzinho. O Dzinho, basta eu pegar os 160 km e dividir em 5 intervalinhos. Por 10 daria 16, por 5 vai dar 32. Opa! Então, o intervalo de um posto para o outro, que é esse Dzinho aqui, ó, que é a distância de um posto para o outro, é de 32 quilômetros. E esse P1 está na posição qual? Ele falou que está a 36 km do início do trecho, que é aqui o 0. Então eu vou dizer que ele está na posição 36 km. Olha a PA formando aí. Observe que o primeiro termo dessa PA, chamei de P1, né? Seria a posição na distância. Aqui começou o 0 porque eu quero a distância total. Eu quero saber essa distância aqui, ó. Do 0 até o P18. Mas cada P já vai me dizer em que quilômetro ele está. Então, se eu achar o P18, já vai dar a distância da concessionária só. O P1 vai ser 36 km, que é a posição daquele posto no trecho de estrada administrado pela a empresa privada. E aí, a razão de um posto para o próximo, que é quanto pula de um para o outro, é de 32 km, que ele falou que é sempre a mesma. Então, errou quem achou que a razão era 36 km. Ou colocou que o P1 era 0 ou 1. O P1 é a posição dentro desse intervalo aqui, né? Seria o melhor do posto 1. Ele começa já no quilômetro 36 do trecho que a concessionária administra. Então, o que essa PA já me dá? O posto, quando eu pegar o P18, o P2 vai ser 68. O P3 vai ser somando 32, vai dar exatamente o quilômetro que cada posto está. Como o P18 está bem no final do trecho de concessão, se eu achar o P18, o que eu vou descobrir? Exatamente o tamanho, a distância desse trecho de concessão, porque ele vai estar exatamente onde ele acaba. E cada um dá a sua quilometragem, a sua posição dentro dele.
Perceberam que o P18 vai me dar exatamente a posição começando aqui do zero? Então vai me dar a distância exatamente do trecho administrado? Então essa para mim era a questão mais... Tinha que ter mais traquejo de interpretação a perceber que qual PA, que era uma PA, e o que a PA representava. E qual o termo da PA, ou se era a soma dos termos, que não é a soma, perceber que o P18 já me dá a resposta. Que a partir daí aí ficou fácil. Eu vou usar exatamente a equação que eu ensinei na questão 1 do termo geral, P18 é o P1 mais N menos 1, ou seja, 18 menos 1 vezes a razão, que é 32. P18, vou colocar aqui a razão, é igual ao P1, que é 36, mais 18 menos 1, que é 17, vezes a razão, que é 32. Aí eu pego minha cola, você dá pause aí, tenta fazer a conta para treinar. Eu já fiz aqui. 32 vezes 17 dá 544, então fica 36 mais 544. E eu vou ter aí que o P18 é 544 mais 36, que dá exatamente 580 quilômetros. Ou seja, a posição do 18º posto é na posição 580 quilômetros. Se aqui é a 0 e aqui é 580 quilômetros, eu tenho que a distância total administrada pela concessionária é de 580 quilômetros, percebe? C de casa, beleza?